Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão mais candente no momento, que é as eleições e o clima político no Brasil. Para isso nós convidamos Antônio Montenegro, que é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, aí na área de História, com um currículo muito grande de pesquisa e produção, né? Seja bem-vindo, professor, para conversar sobre esse tema. E eu gostaria de iniciar lhe perguntando uma breve análise, né? São muitas análises, mas uma breve análise dentro do tempo possível sobre esse resultado das eleições em geral aí no Brasil, né? Câmara, Senado e presidência no nosso país. Professor Marcelo, antes de mais nada, quero registrar a importância de um programa como esse, né, que possibilita conversarmos, refletirmos, né, fazer aquilo que é mais, eu diria, o caráter mais próprio da universidade, que é a reflexão crítica, o pensamento, né, as dúvidas também, né, no momento, inclusive, que a universidade pública, que é, no Brasil, uma conquista muito grande, né, da sociedade, tem sido tão atacada de diversas maneiras, não só nas redes sociais, que se tornaram um canal muito destrutivo, né? Tanto pode ser um canal de construção, de mobilização, de resistência, mas também de destruição, pela forma como divulga mentiras, né? E a universidade tem sido alvo dessas mentiras. Então, eu acredito que seu programa, eu leio dessa forma, é uma trincheira de resistência e parabéns. Já pensando sobre a primeira questão, né, que você levanta para nós refletirmos, né, eu me filio aos historiadores que sempre refletem como o presente nos faz construir outras leituras, não só do presente, mas do passado, como o presente nos desafia. E nos desafia, sobretudo, porque, muitas vezes, os nossos esquemas intelectuais, os nossos referenciais intelectuais, eles, pelo hábito, não estão, muitas vezes, ou estão viciados com modelos de análise de outros períodos. Não é? Eu penso que nós estamos diante de um cenário que é mundial, mas que tem suas especificidades nacionais, e não devemos fazer essa transposição mecânica, né? Elas nos ajudam a pensar, inclusive, no que pode haver de proximidade, mas há muito de diferença entre esse avanço dessa prática e desse discurso, né, de exclusão, né, de defesa dos interesses do grande capital, né, dessa sociedade de exclusão que nós vemos nos discursos que predominam num certo segmento. E o que eu me surpreendo muito e fico me indagando, porque eu penso que nós temos um risco muito grande, que são os hábitos mentais, né? Os hábitos de análise. Então, eu penso que esse momento atual que nós estamos vivendo no Brasil, ele vai além dos nomes que nós possamos rotular, né? Porque se observa como esse discurso ele perpassa do alto ao mais baixo nível, não é? As classes sociais. Quer dizer, você observa que um discurso que nós vemos, quer dizer, um discurso de exclusão, um discurso de intolerância com a diferença, que é exatamente o contrário do que nós fazemos na universidade, né? A universidade é um lugar onde, na sala de aula, você tem um espaço de tolerância, de exercício dos mais diferentes pensamentos, não é?
E aí você observa na sociedade a criação de um discurso e de uma prática de intolerância, de ódio. E o que mais me surpreende, professor Marcelo, é as pessoas se dizerem cristãs. Porque o que eu entendo do cristianismo é a pregação de que somos irmãos, independente das igrejas. E como é que você prega o ódio ao irmão que é diferente de você? Isso para mim, um exercício de reflexão ainda mais desafiador, porque eu penso como é que alguém se auto-intitula cristão e abraça esse discurso, não é? Esse discurso de destruição. Eu tenho que destruir o meu adversário. Quer dizer, para mim, esse é um dos grandes desafios da reflexão. Por outro lado, não pode se perder de vista como as ferramentas mais modernas, né, os aplicativos e toda a informática, né, ela foi apoderada por esse grupo para divulgar e veicular as suas propostas e o seu discurso de ódio, né, de pregação da destruição das relações sociais, da tolerância, da convivência entre as diferenças. E o que me surpreende é exatamente como eu estou lhe dizendo. Eu conversava hoje à tarde com um funcionário aqui do prédio onde eu moro, e eu perguntava a ele: mas me diga uma coisa, Eduardo, você conhece algum trabalhador que vai votar no atual candidato? E ele disse: professor, por incrível que pareça, eu conheço. E ele não tem carteira assinada, mal recebe um salário mínimo. E eu perguntei: mas ele está consciente que vão ser mais 4 anos sem reajuste do salário mínimo? Ele disse: pois é, professor, não é inacreditável? E nessa hora, Marcelo, eu só me lembro, me vem à cabeça uma passagem de Jorge Luiz Borges, um conto de Jorge Luiz Borges, que é quando ele afirma que o que atrai as pessoas, às vezes, para a empatia com alguns líderes é um conjunto tão grande de signos que é impossível se esquadrinhar. Eu, nesse momento, fico pensando nessa dimensão, não é? Quer dizer, o que é possível alguém, mesmo dizendo e praticando determinados absurdos, ter, não é, o reconhecimento ou o apoio, não é? Então, nesse sentido, não é, eu penso que nós estamos diante de um cenário que nos desafia muito, nos faz pensar como os grupos, as classes, os setores que querem uma sociedade com mais igualdade, com mais justiça, uma sociedade com supere esse nível de fome e pobreza, não é? É impressionante como nós temos que criar outros canais. Agora, ao mesmo tempo, professor Marcelo, e já encerrando né, eu penso que, de qualquer forma, para nós que não temos filiação partidária, né, muitos de nós não temos filiação partidária, mas defende princípios, né, princípios democráticos, princípios em defesa de uma sociedade mais justa, mais igual, com mais oportunidades. Eu penso que nós temos que, novamente, fortalecer, né, os trabalhos, né, junto aos setores pobres da sociedade. Nós temos que ampliar esse trabalho e essa atividade nos vários níveis, né? Eu acredito que esse é um desafio que se coloca para os próximos anos. É assim que eu vejo no momento. Certo, professor Antônio Montenegro. Você vê, é útil essa análise que se faz de uma expansão em alguns lugares do mundo, né? Tipo, se fosse a bola da vez é a extrema-direita, e essas pautas parecem ser muito semelhantes em Trump, na Hungria, em outros lugares, até na Europa, né? E aí no Brasil também isso talvez tenha chegado de fato aí, que itens podem identificar isso, ou se faz sentido essa análise, né? Professor Marcelo, eu me coloco, quando eu penso esse momento, eu me coloco no sentido de refletir menos sobre quase que uma evolução, mas pensar
como é que é possível, né, uma sociedade ela revelar, né, o que faz com que ela revele e ela apresente uma aspiração por práticas e por discursos e por políticas discricionárias, excludentes. Porque nós poderíamos pensar que, no Brasil, muito desse exercício e desse avanço decorresse do problema da educação fundamental, básica, né? Nós sabemos como a precariedade, né? Eu nem gosto de usar essa palavra precariedade, porque dá um sentido de naturalização. O correto é nós dizer, quer dizer, uma política de Estado de dificultar, de impedir um amplo processo de educação. Quer dizer, porque a educação básica é o domínio da leitura, é o domínio da linguagem, é alcançar a compreensão das leis, é alcançar o domínio de uma linguagem que possibilita a essa população galgar um novo status de poder. Falar é poder, quer dizer, falar no sentido de argumentar, de defender ideias, de conhecer, de ser capaz de ler a Constituição, de ser capaz de ler os estatutos da legislação trabalhista, a CLT, quer dizer, ler e compreender. E esse é um estatuto que passa pela escola. Quer dizer, a condição, um país que tem um piso salarial como nós temos, quer dizer, é um decreto, é uma decisão política para dificultar, para inviabilizar que a escola seja esse instrumento para a construção de pessoas que se insiram na sociedade plenamente como cidadãos de direitos. Então, veja, para mim, a primeira questão passa por essa dimensão, e essa é a grande diferença com os Estados Unidos, com o caso de Trump, né, que nós poderíamos pensar, porque lá você tem, de fato, uma escola básica e fundamental que oferece amplamente condições. Né? Você chega, aluga uma casa num bairro, no outro dia você já está matriculado numa escola e recebe os livros, e a hora que o ônibus passa. Quer dizer, você tem uma estrutura, pelo menos para essa educação básica, e você vê como, né, o discurso o discurso excludente, o discurso discricionário, o discurso que vai na contramão dos valores que nós pensamos que estavam consolidados, está aí, né, presente com uma força enorme. Então, esse é um desafio. Eu penso que nós temos que pensar, quer dizer, o que é que faz, o que é que move dentro da nossa sociedade, e eu diria até do lado daqueles que acreditam nesses valores, o que é que concorre para que se construa essa possibilidade. Né? E uma das questões que eu penso que nós temos que aprender é que os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos da cidadania, eles não são estágios da evolução, eles são conquistas cotidianas, eles estão sendo ameaçados cotidianamente. Eu penso que, muitas vezes, né, eu mesmo já me peguei alguns momentos pensando assim, que determinadas conquistas que realizamos, essas estavam consagradas, e não estão. Elas estão constantemente sendo ameaçadas. Quer dizer, o capitalismo ele não cansa de lutar, de reformular, com muita competência, inclusive, não é? Porque você veja que todo o discurso que é feito usando a palavra assim, modernizar. Essa palavra parece uma palavra mágica. Não é? Eu estava ontem num táxi e o motorista dizia para mim, falando das condições de trabalho, né, e da reforma trabalhista de Temer, que um dos candidatos diz que vai rever, né? E ele dizia, professor, o senhor não sabe que uma coisa mais terrível que existe é o tal do banco de horas, porque o trabalhador ele faz uma hora extra, ele trabalha um dia extra, ele quer ganhar aquele dinheiro, ou ele quer ganhar aquele feriado. E o que o banco de horas faz? O banco de horas joga aquele trabalho dele, que ele tem direito ou a dinheiro ou a um descanso imediato,
para não sei quando, para quando convier ao patrão. Então, e isso foi aprovado, e a mídia não deu espaço para uma discussão maior, ou mesmo os setores críticos não tiveram competência de ocupar mais esse espaço, foi ocupado com o discurso da modernização. E só para terminar, eu gostaria de lembrar, né, que foi algo que foi desfeito recentemente, né, e me corrijam se eu estiver equivocado, essa questão de que o trabalhador, o trabalhador que entrasse na justiça, se ele perdesse, ele tinha que indenizar o patrão, com o argumento de que o trabalhador poderia estar mentindo. Então, vejam, ora, se o trabalhador entra na justiça e pode estar mentindo, vamos pensar também que o patrão, ao não cumprir, ao não assinar a carteira, ao não pagar uma série de direitos, está mentindo diante do Estado. Então, e quando ele, muitas vezes, não assina a carteira e não paga as suas obrigações, o que ele faz isso por quê? Ele faz isso porque, indo na justiça, ele paga sem juros, sem correção, ele faz um acordo. Qualquer acordo trabalhista, em princípio, é favorável ao patrão. Então, vejam, vamos fazer, então, uma isonomia. O funcionário que recebeu todos os direitos e entrou na justiça porque não agiu corretamente, tem que pagar. E o patrão que não agiu? Se o trabalhador provar com vários documentos que não foi cumprido, que punição tem o patrão? Ninguém falou nessa pauta. Temos que fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar com o professor Antônio Montenegro, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, sobre o tema aí da clima político e eleições no Brasil. Já, já. Estamos de volta conversando hoje sobre o clima político e eleições no Brasil com o professor Antônio Montenegro, professor titular da UFPE na área de História. Professor, como é que você vê aí as perspectivas do país nessa grande polarização que se estabeleceu aí, né? E um crescimento nos últimos tempos grande da candidatura inesperada, né, de Bolsonaro. Como é que você vê aí as perspectivas, né, tanto se um vencer quanto o outro para o nosso país, né? Bem, professor Marcelo Pelisoli, eu vejo com muita apreensão, né, porque o atual presidente, ele não se comporta, né, numa perspectiva de um presidente que administra o país para todos os brasileiros. Ele não se comporta como um presidente que está ombreado com a Constituição, né? Ele se comporta como um ditador sem poder. Isso, para mim, sempre ficou muito claro, né? Como o comportamento dele sempre me estarreceu, e eu procurava não ficar apenas indignado, mas começava a pensar o que é que está se passando, como é que eu posso ler o comportamento, porque alguém é um político que está no lugar máximo do poder político no nosso país e se comporta contra as instituições. E, nesse sentido, o historiador ele ler muito, não é? Primeiro, que o presente ajuda, né, a ler a história do passado e do presente. Então, o comportamento dele me deixou muito presente. Uma primeira dimensão é como ele precisava, por que ele causava tanto choque com as outras instituições, não é? E uma das explicações que me ocorre, refletindo sobre esse comportamento de atacar e de destruir, porque, vejam, em vários momentos ele tentou gerar um caos, não é? Eu diria que isso é se comportar para gerar um caos, como o que se encontra na Amazônia, como os vários momentos nas datas cívicas, quer dizer, como foi a condução da pandemia. Para mim, era a vontade de gerar um caos, dessa população toda se contaminar, né? Até hoje ele se enaltece de que gostaria que todos ficassem trabalhando, quer dizer, se os ministros da Saúde fossem seguir a pauta que ele planejava e aqueles remédios,
possivelmente o número de mortes ainda teria sido o dobro. Bem, então, por que esse comportamento? A única explicação que eu encontro é que o caos seria uma justificativa para constitucionalmente recorrer às Forças Armadas para uma intervenção. E esse caos não foi possível. E nós também, quer dizer, esse caos foi evitado. Quer dizer, essa foi uma grande frustração, porque ele não alcançou o apoio da sociedade civil nem da sociedade política. Então, essa foi uma conquista. Quer dizer, nossa democracia ela está sendo testada, ela foi testada esses 4 anos, e isso é algo que nós devemos nos orgulhar. Não é? E eu nunca vi e aprendi tanto como a frase de que a imprensa é um pilar da democracia. E, para mim, essa era uma formulação que eu reconhecia intelectualmente. E até compreendia o seguinte, poderia-se dizer a imprensa é um pilar da democracia, mas ela pode ser também o pilar da não-democracia, porque no golpe de 64 ela majoritariamente apoiou antes e depois. Não é? Só com o passar dos anos e o ataque ao jornalista, a sequestro e o assassinato do jornalista, foi que ela viu que ela não sobreviveria enquanto instituição se não refizesse a sua posição. Né? Mas eu mesmo poderia se dizer no que foi a Lava Jato. O historiador Daniel Arão, que escreve regularmente no Globo, escreveu um artigo na época da Lava Jato e dizia assim, bem, se o marciano chegasse no Brasil nesse momento, ia pensar que a corrupção na política foi inventada pelo PT. Tal foi a maneira como a imprensa se comportou. Então, a imprensa ela é uma instituição fundamental hoje. Não é? Tanto que eu tenho pessoas que eu conheço que abraçam o presidente e que me diz, cortei da minha programação que eu pago numa dessas empresas que oferecem a televisão, eu cortei a Rede Globo. A Rede Globo não aparece nem como opção. E eu perguntei, e aí, na época da Lava Jato, você também cortou? Não é? Quer dizer, então veja como a imprensa tem um papel muito, muito importante. E eu acredito que essa experiência que ela viveu e que ela está vivendo, ela nos oferece os elementos para refletir, mas eu acho que ela também tem que se repensar, né? Ela tem que também se atualizar, até porque a grande concorrência das redes sociais, ela tem que adquirir um novo patamar de profissionalização. Então, eu vejo com muita apreensão o desdobrar desse segundo turno, porque eu vejo a possibilidade de nós caminharmos para uma consolidação e, novamente, uma recuperação de uma sociedade democrática, ou, novamente, 4 anos a todas as instituições democráticas e as instituições constitucionalmente que regem os poderes da sociedade passarem a ser novamente ameaçados. Ou, se não ameaçados, inteiramente estruturados para atender ao governo. Não é? Então, eu penso que é um desafio e, do meu ponto de vista, né, eu luto e torço e trabalho para que o que aponta, né, para a democracia prevaleça. Né? O que defende as instituições e o que defende uma sociedade com melhor condições de vida e trabalho, né, que já demonstrou, prevaleça. Eu realmente acredito e luto para que possamos sair desse momento tão difícil que nós vivemos nesses 4 anos, que foi a ameaça, né, às conquistas da Constituição de 88. Ok, professor Montenegro. Vamos, nesses últimos 4 minutos ali, um pouco de perspectivas de organização, de lidar com o que está acontecendo no nosso país, né, independente dos resultados aí. O que seria alguns inícios de algum remédio para a nossa cidadania, né, para a nossa política social? Primeiro, a educação. Né? Eu vi agora a luta dos enfermeiros para terem um piso de 4 mil e poucos reais. Né? Quer dizer, e aí o mesmo discurso de sempre. Né? Se fala em valorizar, né, as categorias de trabalhadores, mas na hora que chegam as condições se colocam,
surge o discurso dos grandes hospitais ou dos setores com não, a verba vai falir. Sabe, eu penso que, nesse momento, é bem revelador, né? E eu diria o mesmo para a educação. Nós só poderemos mudar e fazer com que essa sociedade alcance um novo patamar se a educação, o professor tiver, antes de tudo, um salário que seja pelo menos o dobro do piso nacional hoje. Essa é uma pauta fundamental, né? O piso salarial do professor precisa dobrar, pelo menos isso, para que essa seja uma profissão que atrai a juventude, sabe? Que atrai os incontáveis estudantes que passam pelas nossas graduações e têm um sonho de ser professor e ficam muitas vezes frustrados com a possibilidade de abraçar. Sobretudo, professor Marcelo, o que é mais grave, hoje a profissão que atrai é ser policial. Olha que absurdo! A polícia é uma instituição fundamental na nossa sociedade, mas ela precisa mudar o foco. O foco da polícia é matar, mas matar por quê? Né? Quer dizer, ela é treinada para matar? Quer dizer, e vejo quando se cria um mecanismo para frear esse comportamento, que deveria passar, inclusive, por treinamentos, que é a Câmara, né? Tem governador que promete, sendo eleito, tirar a Câmara. Então, a primeira questão, para mim, passa pela educação. A educação básica, a educação fundamental, quando se diz valorizar, se deve dizer salário básico dobrado, né? E aí sim se dizer bem como a universidade pode também colaborar, oferecendo e ampliando os cursos de formação, né? Não podem vir separados. Eu vejo muitas vezes se falar e se propor que o professor precisa ser melhor treinado, capacitado, e não se diz uma palavra sobre salário. E uma segunda questão, professor Marcelo, para encerrar, né? Devemos refletir que a corrupção não é uma questão de ser honesto ou não ser honesto apenas. Esse é um lado da questão. Mas o segundo lado é os mecanismos que produzem a corrupção. E aí você tem o fórum privilegiado. Isso é um absurdo. Como é que você pode ter qualquer categoria que ocupe um cargo público e ter fórum privilegiado? Segundo, como é que um vereador, um deputado, um senador pode ter dezenas de assessores recebendo, né, um salário de mais de R$4.000? Para fazer o quê? Para distribuir santinho o ano todo? Isso quer dizer, são práticas, né, que estão institucionalizadas. Por que é que diretores de empresas públicas ganham salários astronômicos? Como é que você participa de uma reunião e recebe um jeton enorme? Ou mesmo recebe rejeton? Nós, né, participamos de incontáveis reuniões, né, e o que recebemos, muitas vezes não recebemos nada, faz parte do ofício, né? Quantas vezes trabalhamos para a CAPES, para as fundações, e a contrapartida nossa é porque os nossos alunos recebem bolsas. Você e eu nunca ouviu dizer que um professor da universidade propusesse dividir a bolsa de um aluno. Um professor que fizesse uma coisa dessa, no outro dia estava demitido. E essa é uma prática que nós sabemos que estão espalhadas pelo país. Então, nós temos que também atacar, né, quais são os mecanismos que instituem a corrupção. Esta é uma questão que tem que estar também nas nossas pautas. Quer dizer, não só a denúncia pela imprensa, a denúncia pela Polícia Federal, mas as práticas internas das instituições que preservam e reproduzem as práticas de corrupção. Eu penso que são desafios que devem estar nas nossas pautas para o futuro. Ok, professor, já passamos um pouquinho do tempo. Agradecemos muito a presença do professor Antônio Montenegro, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, e na área de História, conversando um pouco sobre esse momento político nosso aí no nosso país. Obrigado a todos e até a próxima.